Aleluia. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. E Deus está sempre fazendo maravilhas no meio do seu povo. Aleluia. Só damos, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glórias, pois, a Ele. Estamos felizes com a participação dos irmãos, com todos aqueles que puderam estar presencialmente aqui no templo, mas também aqueles que estão participando em casa. Deus os abençoe também. Aleluia. Meus irmãos, tem sido um desafio estar propondo caminhar com a igreja na direção desse tema. Mas o Senhor falou ao meu coração e nós vamos, durante algum tempo, estar meditando sobre esse tema tão importante para a igreja do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 16 a 18. Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 16 ao 18. Que diz assim: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Amém? E ele diz no versículo 18: consolem-se uns aos outros com estas palavras. Aleluia. Nosso Deus e Pai, Senhor, nós estamos muito felizes nessa noite, por tudo aquilo que o Senhor nos deu a oportunidade de apresentar no teu altar, o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas vidas, o nosso coração. Mas estamos felizes, ó Deus, por tudo aquilo que temos ouvido de testemunhos aquilo que o Senhor tem operado na vida da tua igreja. Mais uma vez, obrigado, Senhor, pelo teu amor manifesto na vida da tua serva, nossa irmã Lena, porque, ó Deus, o nosso coração se enche de alegria e de fé, porque o Senhor operou coisa grandiosa na vida da tua serva. Enche-nos com a tua palavra, com o teu ensino. Revela-nos, Senhor, aquilo que o Senhor tem como propósito para a nossa edificação nesta noite. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estaremos então meditando numa série de mensagens que tem por tema o arrebatamento. Aleluia. Digo para os irmãos que não é algo fácil falar desse tema. As diferentes linhas de interpretação da escatologia traz um desafio para que se aborde esses temas na igreja, porque a gente tem a preocupação de esclarecer, não de confundir. Eu digo para os irmãos que quando você senta para debater isso aqui com pastores, com teólogos, não é fácil, né? Mas nós pedimos sabedoria do Senhor para que de maneira simples possamos crescer juntos no entendimento da palavra. O arrebatamento. Irmãos, o arrebatamento é o momento mais glorioso
que vai ocorrer em toda a história da igreja. É o grande finale, né? É a apoteose. É o momento em que o Cordeiro, que é Cristo Jesus, vai se encontrar com a noiva, que é a sua igreja. É o momento em que o Senhor virá buscar a sua igreja. Aquela promessa que o Senhor Jesus fez e ficou registrado no Evangelho de João, quando ele diz: não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se assim não fosse, não vou-lhe teria dito. Eu vou preparar um lugar, mas um dia voltarei para levá-los para junto de mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Então o arrebatamento é o momento desse encontro tão aguardado. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Portanto, o arrebatamento, a primeira coisa que nós temos que entender é que o arrebatamento é um acontecimento voltado para a igreja. Nós não estamos nos referindo aqui ao grande julgamento. O arrebatamento não é algo voltado a toda a humanidade. O Senhor vem buscar a sua igreja. Ele vem arrebatar a sua igreja. A palavra arrebatamento no original é harpazo. E harpazo, irmão, se nós fôssemos traduzir, na verdade, o Senhor vem arrancar. O Senhor vem tirar a igreja deste lugar. O Senhor vem pegar a sua igreja. Aleluia. É como se um grande imã estivesse puxando a igreja daqui. O Senhor, quando surgir nos ares, há uma atração irresistível entre Cristo e a igreja. E a igreja não vai mais conseguir ficar aqui. Nada vai deter a igreja do Senhor. Essa atração estará mais forte do que nunca. E os crentes em Cristo Jesus começarão a ser arrancados da terra. Aleluia. Para o encontro com o Senhor. Nada mais vai nos deter aqui. Este momento é um momento tremendo, irmãos. Por isso a doutrina do arrebatamento, ela precisa ser compreendida por todos nós. Por mais complexa que seja. Por isso nós vamos dedicar algum tempo e aprender um pouco mais sobre esse tema, sobre o arrebatamento. Nós vamos percorrer algumas referências bíblicas. Então é importante que você esteja aí com a sua Bíblia em mãos e vá grifando alguns textos. Eu tenho uma compreensão clara de que esse tema é complexo e que há divergências de compreensão. A revelação, irmãos, ela é tão profunda que tem horas que o homem tem dificuldade de compreender na sua completude. Mas o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, vai nos caminhar, vai nos ajudar a percorrer um caminho seguro. Amém? Aleluia. Nós vamos buscar na Bíblia resposta para algumas perguntas acerca desse evento tão importante para a igreja do Senhor. A primeira pergunta que nós vamos nos debruçar é: quando será o arrebatamento? Quando isto vai ocorrer? É verdade que a Bíblia não traz uma data. Não há, irmãos, um dia que nós possamos então saber, é dia tal,
E se alguém, em algum momento, se arrogou a esse ponto de estabelecer, cometeu um erro muito grande. Jesus disse que o arrebatamento ele já está determinado, mas o dia só o Pai conhece, só Deus conhece. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 32. Marcos, capítulo 13, versículo 32. Olha o que Jesus declarou. Ele disse: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Aleluia! Mas nós temos a certeza plena de que isto ocorrerá, porque o nosso Senhor Jesus, o cabeça da igreja, o noivo, ele disse, está estabelecido, e o Pai sabe quando isso vai ocorrer. Se Jesus não deixou uma data estabelecida, ele deixou alguns sinais, e esses sinais iriam servir como aviso para a sua igreja. À medida que esses sinais eles fossem se manifestando, mostraria que o tempo estava se aproximando. Cada vez que nós observamos esses sinais se manifestarem no nosso coração, irmãos, começa a pulsar dizendo: está próximo, está próximo. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versos de 6 a 12. Mateus 24, versículos de 6 a 12, mostram alguns sinais, irmãos, e eles não são isolados. É a frequência, é a proximidade do acontecimento, desses acontecimentos. São acontecimentos que vão estar ocorrendo com muita frequência. Mateus 24, de 6 em diante diz, Jesus diz: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Pastor, mas desde a antiguidade se ouve falar. Mas você não tem que pegar uma coisa isolada. Olha o conjunto de eventos que vão estar acontecendo. Não é um aqui, outro acolá, mas são esse conjunto. E diz, olha, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. E ele disse: tudo isso será o início das dores, o início desses acontecimentos que conduzirão a esse grande dia. Versículo 9 diz: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele dia muitos ficarão escandalizados. Olha os escândalos, irmãos, que estarão ocorrendo. Trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Olha quantas coisas estarão ocorrendo ao mesmo tempo. Além das guerras, dos rumores de guerras, a rivalidade, o ódio entre as nações. Ele está falando da perseguição que a igreja vai sofrer, das pessoas, dos crentes sendo condenados, as pessoas odiando a igreja do Senhor por causa do evangelho. Os escândalos ocorrendo, e muitos dentro das próprias igrejas. Ele está falando de traição, de ódio e dos falsos profetas, dos falsos pregadores do evangelho, de
lobos que estão vestidos como ovelhas dentro do rebanho, de falsos pastores guiando igrejas para a perdição, irmãos. E diz que enganarão a muitos. A maldade terrível no coração do homem e o amor de muitos se esfriando para o evangelho. Mas a Bíblia diz que antes do arrebatamento, esse evangelho precisa ser pregado. O evangelho vai se expandindo. E em Mateus 24:14, Jesus fala de um outro sinal. Que aquela ordem que ele deu para os discípulos de pregar o evangelho, ela enfim vai ser cumprida completamente. E diz: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, então virá o fim. Cuidado, porque aqui não está dizendo, irmãos, que todo ser humano do planeta vai ouvir o evangelho. Ele está dizendo que o evangelho será pregado em todo o mundo, todas as nações. E isso está cada vez mais próximo. Nunca o evangelho se propagou tanto, os meios de comunicação facilitando isso. Até mesmo nos países mais fechados ao cristianismo, o evangelho está, irmãos, se propagando como rastilho de pólvora. E as pessoas estão tendo conhecimento. Portanto, isso nos faz enxergar como igreja que está cada vez mais próximo o momento desse encontro. E como será esse encontro? Vamos entender o que acontecerá nesse grande dia, no dia deste grande evento. Como será o arrebatamento? E a Bíblia vai deixando alguns detalhes muito importantes, irmãos. A primeira coisa, irmãos, é que a Bíblia mostra que o arrebatamento será algo visível. E a igreja perceberá claramente. No texto de 1 Tessalonicenses 4,16, a primeira parte do versículo que lemos inicialmente diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Irmãos, é barulho. A igreja vai ouvir. E aí ele está mostrando com voz de arcanjo e com trombetas. Então haverá um despertar da igreja. A igreja vai saber claramente: o grande dia chegou. Porque a trombeta vai ecoar no céu. E onde estiver um servo de Deus, em cada lugar deste planeta, nós ouviremos, irmãos, o chamado da igreja do Senhor. Aleluia. A igreja não será surpreendida, porque o Senhor fará questão de que todos saibam. Irmãos, o arrebatamento só pegará de surpresa os incrédulos. Mas nós, além de ouvirmos, de vermos, nós vamos sentir, irmãos, o nosso coração pulando, o nosso espírito se regozijando. Aleluia. O dia chegou. O dia chegou, irmãos. Quanto mais tempo se aproxima, menos prazer a igreja do Senhor sentirá em estar nesse mundo. O tempo que se aproxima, irmãos, vai mostrando claramente que nós não somos daqui. É estranho quando você observa crentes que vão desenvolvendo um apego exagerado a esse mundo. Porque a nossa pátria está pronta, irmãos.
O nosso lar está pronto na eternidade, aleluia. O arrebatamento vai acontecer. Irmãos, quando essa trombeta ecoar nos céus, os anjos fazendo um enorme barulho, Paulo diz na segunda parte do versículo 16, que aqueles que morreram com Cristo começarão a ressuscitar. Aleluia, glória a Deus. E os que morrerem com Cristo ressuscitarão primeiro. Olha a força disso, meus irmãos. Aqueles irmãos que estão lá nas entranhas da terra, aqueles irmãos que já não estão entre nós, eles ouvirão de maneira clara. As sepulturas serão abertas, e de lá não sairá restos mortais. De lá sairão, irmãos, servos do Senhor, com um corpo glorificado, louvando e exaltando ao Senhor. Será o maior evento que a terra já viu, irmãos. Ressuscitarão com corpos novos, perfeitos, intactos, glorificados. E esses crentes, irmãos, esses irmãos que um dia celebraram conosco, um dia estiveram evangelizando, cantando, servindo ao Senhor, exercendo o seu chamado, e que hoje já não estão conosco, nesse dia, irmãos, eles estarão antes de nós, sendo arrancados. Eles não pertencem à terra, este mundo não tem poder sobre eles, porque pertencem desde a eternidade ao Senhor. Aleluia. Mas Paulo diz, queridos, que os salvos, os crentes que estiverem nesse dia vivos, depois, irmãos, que os mortos ressuscitarem, começarão então, cada um servo de Deus onde tiver, ele vai começar a ser arrancado, ele vai começar a ser tirado. E aí ele diz no versículo 17, depois nós, glória a Deus, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Jesus nem sequer vai tocar os pés na terra. O encontro vai se dar nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre, é o que diz a palavra. Aleluia. Pastor, e aqueles que não fazem parte da igreja? E aqueles que não aceitaram Jesus? Irmãos, para eles, o arrebatamento vai ser um completo mistério. Eles não vão conseguir entender num primeiro momento. Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, no versículo 34 a 36, ele mostra como vai ser a percepção daqueles que não fazem parte da igreja. Como eles irão começar a enxergar esse evento. Algumas coisas vão estar acontecendo, eles não estão entendendo nada. Lucas 17, 34 a 36. Ele diz: eu lhes digo, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama, e uma será tirada, e a outra deixada. Há um casal aqui que foi dormir, e de madrugada, quando um acorda, não encontra o outro.
E ele anda pela casa, chama e não encontra. Ele anda pelas ruas e não encontra, porque já não está mais nesse mundo. Você consegue imaginar a angústia de alguém que está indo a uma delegacia dizendo: meu esposo desapareceu, minha esposa desapareceu. Mas não é um desaparecimento comum, porque ele já não está mais na terra. Versículo 35. Duas mulheres estarão moendo trigo juntas, estarão trabalhando juntas. E uma será tirada e a outra será deixada. Você imagina pessoas que estarão na empresa, estarão no trabalho, estarão na faculdade. E de repente alguém desaparece, você tem noção disso? A carteira que estava ocupada está vazia, o balcão estava aqui atendendo comigo, eu não sei o que aconteceu, há algo que está acontecendo, irmãos, é o Senhor arrancando os seus, a sua igreja. Aleluia, glórias ao Senhor. Duas pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Deus não vai se confundir. Deus não vai se confundir. Ele não vai levar, irmãos, alguém por engano. Ele não vai deixar ninguém por engano. Deus sonda os nossos corações. Deus sabe quem é convertido, quem não é convertido. Deus sabe quem é ovelha e quem é bode. Deus sabe quem tem compromisso com Ele e quem não quer nada com Ele. E o Senhor nesse momento vai levando os seus para junto dEle. Aleluia. Mas irmãos, no céu não entra pecador. E nós, apesar, irmãos, de convertidos, de termos Cristo no nosso coração, nós continuamos falhando, nós continuamos pecando. E se no céu não entra pecador, alguma coisa vai ter que acontecer, para que possamos ter acesso. Então, como isso irá acontecer, irmãos? Como será a transformação dos crentes, aqueles que estiverem vivos na hora do arrebatamento, para que eles consigam subir e estar num lugar puro, estar num lugar sublime na presença do Senhor? A Bíblia mostra que nesse momento, irmãos, vai acontecer uma transformação tremenda. Uma transformação tremenda. O apóstolo Paulo fala duas vezes de como isso vai se processar. E ele diz que instantaneamente, esse corpo nosso, corruptível, esse corpo nosso cheio de problemas, de falhas, esse corpo que envelhece, esse corpo que gera desejos pecaminosos, ele será transformado pelo Senhor. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorificado. Aleluia! Esse corpo que tanto trabalho nos dá, que vive cortando, que vive machucando, que vive doendo, que tanta despesa nos dá, e corre para a farmácia, corre para médico, corre para laboratório. Esse corpo, irmãos, que tão logo ele chega no mundo, ele começa a envelhecer.
né? Ele começa a envelhecer. Haverá uma transformação tremenda que a ciência não conseguirá explicar, que a mente mais brilhante que já pisou nesse planeta como ser humano não vai conseguir explicar, irmãos. Porque ele diz que ele, o Senhor, aquele que tem o poder de colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele vai conseguir pegar esse corpo quebrado, esse corpo caído, esse corpo pecaminoso, irmãos, e ele vai transformar esse corpo num corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo Jesus após a ressurreição. Aleluia! Glória a Deus. Esse corpo não estará mais sujeito, irmãos, aos fenômenos físicos. Vocês lembram como Jesus se manifesta após a ressurreição? Ele está num lugar, depois ele está em outro lugar. Ele, irmãos, agora não fica mais preso ao tempo, ao espaço. Aleluia! E essa transformação só o Senhor será capaz de fazer. Mas em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 54, Paulo continua dando detalhes dessa transformação. 1 Coríntios 15, versículos de 51 a 54. Paulo diz: irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não poderá herdar o reino de Deus. Ou seja, um homem na sua humanidade não tem como entrar no céu, não é? Enquanto nós estivermos com esse corpo de carne e sangue. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Então essa matéria humana, irmãos, que é perecível, não há compatibilidade dela e os céus de glória. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Nem todos estarão mortos no dia do arrebatamento. Haverá toda uma geração vivendo neste planeta, irmãos. E ele está dizendo: olha, alguns já estarão mortos, outros estarão vivos, mas tanto vivos quanto mortos serão transformados pelo poder do nosso Deus. Aleluia. Ele mostra a instantaneidade, a velocidade, irmãos. E aí a mente humana é difícil de entender, porque ele diz: é num abrir e fechar de olhos. Você já viu coisa mais rápida do que piscar? É tão rápido que a gente não consegue, né, nem perceber. Eu só percebo que pisco quando eu vou lá no oftalmologista, que ele diz: não pisca. Aí é que eu vou perceber o quanto é complicado, né? Fico ali fazendo uma força descomunal, né? Torcendo para ele dizer: pode piscar. Pois é, irmãos. Então ele está dizendo isso. É num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, não dá para explicar isso. Os restos mortais de uma pessoa se decompõem muito rápido. Muito rápido. Existem algumas coisas que eu já tive o desprazer na vida de acompanhar, irmãos. Eu já acompanhei exumação de cadáver, né? Não me perguntem por quê. Mas, irmãos, que coisa triste você observar, né? O que o ser humano se transforma, né? Esse corpo, como... Mas, irmãos, ele está dizendo que esse corpo não será transformado, né? E ressuscitarão incorruptíveis, intactos. E nós, olha como Paulo, irmãos, e a geração de Paulo tinha a expectativa de que isso acontecesse nos dias deles. A igreja do Senhor, irmãos, sentiu tanta falta de Jesus. Tanta falta de Jesus.
Havia um desejo tão grande nos primeiros crentes desse encontro, que eles esperavam que na geração deles isso acontecesse. E Paulo aqui ele não está profetizando. Paulo aqui ele não está dando aquilo como certeza. Ele está mostrando o desejo que ele tinha de alguém que amava tanto o Senhor. E ele fala como igreja, ele diz: e nós, né, seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Ele está falando dessa transformação tremenda que só o Senhor é capaz de fazer. Irmãos, a nossa natureza pecaminosa será extinta. Oh Senhor, o dia em que eu não precisarei mais lutar contra o pecado, irmãos. Porque essa batalha nós travamos dia a dia, a carne militando contra o espírito. A nossa carne são os nossos desejos humanos, clamando pelas coisas desse mundo, querendo aquilo que não agrada ao Senhor, e o espírito clamando: Abba, Pai, clamando pelo Senhor, e é uma guerra diária. E Paulo chegava a dizer: aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu odeio fazer eu me pego fazendo. Você imagina o dia que você não vai ter mais, irmãos, que travar essa luta, aleluia. Porque esse corpo corruptível, irmãos, já se tornou incorruptível, perfeito. Nós teremos, irmãos, uma aparência perfeita. Nós não teremos mais deformidade. O nosso corpo será imortal. Aleluia. A Bíblia mostra que o arrebatamento será de grande alegria para os salvos. Será de grande alegria. Vai ser um momento de festa. Vai ser um momento de celebração. E em 1 Tessalonicenses 4, no final do versículo 17, diz: e assim estaremos com o Senhor para sempre. Aleluia. Estaremos na presença dele, irmãos. Estaremos então experimentando a nossa verdadeira vocação. Nós somos feitos para estarmos junto do Senhor, para estarmos perto de Deus, para estarmos em intimidade com Ele, irmãos. Por isso Paulo diz o seguinte: console-se uns aos outros com estas palavras. No versículo 18. Eu lembro que na minha geração, quando se pregava sobre o arrebatamento, muitas vezes os pregadores transmitiam medo para os irmãos. Hoje se fala menos sobre isso, mas se falava com uma frequência muito grande. E era tanto medo, irmãos, que às vezes a gente sonhava. E o pior era sonhar, irmãos, os outros indo e você ficando. Eu não sei se alguém já teve o desprazer de um sonho desse. Você acordava ofegante. Sabe qual era a maior alegria de quando a gente tinha um pesadelo desse? Acordar: meu Deus, foi só um sonho. Aí tu corria e orava ao Senhor: Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Me perdoa, Senhor, eu não quero ficar. Mas Paulo está dizendo: isso não é para que vocês tenham medo, não é para que andem aterrorizados, é para que haja alegria, é para que haja consolo, para que haja conforto na igreja do Senhor. Portanto, quando nós falamos no arrebatamento, nós não falamos como ameaça, porque isso é ameaça para os que não têm o Senhor. Para nós é um momento de maior alegria da igreja do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Eu queria chamar o vocal aqui. Nós vamos cantar uma música que a gente cantava muito, eu sei que muitos irmãos sabem. E nós vamos estar cantando com a igreja do Senhor nesse momento.